Josué capítulo 6, nós vamos ler o versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem. Primeiro, presta atenção aqui, ó. Para Josué dar uma ordem ao povo, primeiro ele recebeu do próprio Deus. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus, para quem não sabe. Não foi o Deus Pai, mas foi o Deus Filho. Foi o próprio Jesus que veio e deu todas as estratégias e toda a ordem para Josué. Preste bem atenção. E agora Josué então passa para o povo. Vamos lá. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis. Olha, essa palavra é forte, hein, irmão? Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que palavra que Jesus mandou Josué passar para o povo. Então, só para lembrar os irmãos, pode deixar um pouquinho esse versículo aí, por favor. Irmão, só para lembrar, nós estamos no jejum de Zacarias. Hoje é dia 29. Esse mês tem 30 ou 31? 31. Então até o dia 31, nós estamos no jejum de Zacarias. Certo, irmãos? Não pode esquecer isso. Não é que hoje terminou, não, mas tem mais dias ainda, não é? Até o dia 31. Nós estamos no jejum de Zacarias, o jejum de palavras. E olha só o que Deus falou para Josué passar para o povo. Não gritareis. É para fazer o quê? Silêncio. Nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Silêncio total. Não gritar, não falar, não dizer nada. Silêncio total. Mas o que aconteceu aqui? Então vamos lá, né? Eles estavam vindo do Egito para possuir a terra prometida. Moisés, servo do Senhor, já tinha ido embora. Josué foi ordenado por Deus para continuar a missão. O Josué toma a frente. Mas o que eu fico admirado, irmão, é algo poderoso. Que antes de atravessar o Jordão, porque olha, o Jordão era um obstáculo enorme para eles. Como que mais de 2 milhões de pessoas, entre pessoas de idade, pessoas velhas, pessoas, crianças, animais, eles tinham animais em abundância. Como que eles iam fazer para atravessar o Jordão? O Jordão era um obstáculo enorme. Mas na confiança em Deus, Josué chamou 2 jovens escolhidos a dedo. Josué aprendeu uma lição muito grande quando há 40 anos atrás, Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, e mandou espiar a terra. 10 trouxeram um relatório negativo. E só Josué e Calebe trouxeram um relatório positivo. É tanto que os 10 morreram na hora. Foram fulminados por Deus. Os que trouxeram aquela palavra negativa, foi fulminado por Deus diante de toda a multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Sobreviveu Josué e Calebe, que já estavam com 40 anos cada um. E Deus disse: só estes 2 vão entrar nessa terra. Os demais
de 20 anos para cima vão morrer no deserto. E a próxima geração que virá deles, então entrará nessa terra. Porque eles desprezaram a terra que mana leite e mel. A terra que Deus preparou para eles. Mas Josué e Caleb não, continuaram firmes. Não, Deus é conosco, vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Então, para os irmãos terem uma noção, como era, irmão, a situação, tinha que passar o Jordão. Mas Josué na confiança, não, Deus falou, nós vamos passar. Não sei como, mas nós vamos passar. A mesma coisa você, irmão. Você está atravessando um problema, não sabe como vai resolver, não se preocupe. Se Deus falou para você que vai dar certo, vai dar certo. Você vai passar, vai conquistar, vai em frente. E o Josué estava nessa confiança. Então ele mandou 2 jovens que jejuavam, que oravam, temente a Deus, para espiar o Jericó. Entrem na cidade. Nessas alturas ainda, as portas de Jericó ainda estavam abertas. Entravam e saíam. A Bíblia fala assim, que tinha uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela era conhecida de todo mundo, porque ela era uma prostituta. E ela morava onde? Nas muralhas. Vamos ver o texto. Josué capítulo 2, versículo 15. Olha o que chama atenção nesse texto, nessa tradução, irmão. Foi o que me chamou a atenção nessa tradução. A casa de Raabe fazia o quê? Parte do muro. Olha só. A casa de Raabe fazia parte do muro da cidade. Então ela arranjou uma corda, amarrou numa janela, e os espiões, aqueles espiões, 2 espiões, aqueles jovens que Josué tinha mandado, desceram com a ajuda da corda para o lado de fora da cidade. Deu para entender até aí? Diga amém. Então você perceba como era lá. Então, era uma cidade que você lendo na história, era uma cidade considerada por todos os outros países, por todas as outras cidades. Jericó era uma cidade invencível. Sabe o que é isso, irmão? Era invencível. É como hoje. Quem pode mais do que os Estados Unidos? Quem pode mais do que os Estados Unidos? Vai mexer com eles. Então Jericó era como os Estados Unidos hoje. Manda e desmanda. E todo mundo tem receio de falar alguma coisa, de se meter com eles. Olha só. Então Jericó era assim. Mas não era só isso. Deixa eu explicar, porque quem sabe da história está falando, pastor, está pela metade. Está pela metade ainda. Porque na frente destas muralhas que nós estamos falando, existia uma outra muralha, um pouco mais baixo, que eles chamavam muralha de contenção. Que entre essa muralha de contenção e a muralha de Jericó, tinha 5 metros. Então você percebe, irmão, como que ia subir lá? Como que ia entrar nessa cidade? A cidade tinha 32 metros quadrados. 32 quilômetros quadrados. 32 quilômetros quadrados. Então não era uma cidade muito grande. Porque, pelo que nós vemos aí, que eles tiveram que fazer para entrar na cidade, né? A cidade em si, presta atenção, mais coisa, mais informações para os irmãos terem noção, irmão, o milagre que Deus fez. Estou falando tudo isso para vocês verem o milagre, mas o milagre aconteceu por causa da obediência, do silêncio. Se você quer suas muralhas caídas no chão, fique em silêncio. Não fique abrindo a sua boca. Olha só. Dentro das muralhas, era chamado a fortaleza de Jericó. Dentro da cidade ficava o rei. Então o rei tinha seu trono, seu palácio dentro das muralhas.
Dentro das muralhas ficava o exército. Dentro da cidade ficavam os poderosos, os ricos, os poderosos da cidade. Ficavam dentro da cidade. E do lado de fora das muralhas, tinha o quê? A agricultura. Fora das muralhas. Porque a cidade não era só dentro das muralhas, que era a cidade de Jericó. Não, Jericó era grande, é grande até hoje. Veja bem, por lado de fora então tinha as plantações. Todo tipo de plantações. O cemitério da cidade não era dentro da cidade, das muralhas, era fora da cidade. Então, o cemitério ficava por lá de fora. O que eu achei interessante é que as fontes de água da cidade não eram dentro das muralhas, eram do lado de fora das muralhas. Você imagina a estratégia que Deus usou, passou para Jericó? Aquele povo precisava vir pegar água aqui fora, irmão. Porque não tinha encanamentos que nem hoje. Não era conhecido como hoje. Você precisar atravessar a rua para levar água, você faz um corte na avenida ou na rua, como a Sabesp faz, e leva a água lá do outro lado. Naquele tempo não existia isso, eles nem sabiam talvez o que era isso. Era outro sistema que usavam. Eles tinham que buscar a água, e quem geralmente buscavam as águas eram as mulheres. Não era homem, não fazia trabalho de carregar água. Eram as mulheres que faziam esse trabalho e abasteciam suas casas. Então, as fontes também eram de lado de fora. Agora, e quem morava do lado de fora? Vocês imaginam? Os pobres, os trabalhadores, os humildes, moravam por lado de fora da cidade. Olha que interessante, irmão. Tudo isso eu estou falando para vocês terem noção do milagre que Deus fez. Se Ele fez aquele milagre e trouxe terror em todos os moradores da terra, como quando Deus abriu o Mar Vermelho e trouxe terror em todo mundo, agora novamente vai acontecer. Olha só, os deuses principais, tinham vários deuses, mas os principais deuses de Jericó era o Baal, que era o Deus, e era a mãe de Baal, que era Azerá, que era uma deusa. Então é meio confuso, né? Mas era isso aí. Tinha os seus sacerdotes, seus profetas, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e assim eles iam vivendo lá na sua cidade, e Deus preparando toda aquela cidade para Israel. Mas como diz a palavra de Deus, Deus tira do ímpio para dar para o justo. Porque todas as coisas são de Deus, irmão. Ele diz assim, minha é a prata e meu é o ouro. Quer dizer, tudo é dele. Nós não temos nada. Se nós temos alguma coisa, não é nossa, é dele. Você tem um carro, não é seu, é de Deus. Você tem uma casa, não é sua, é de Deus. Você tem a vida, sua vida não é sua, é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Como Davi, quando ia trazer suas ofertas diante do Senhor, ele dizia, Senhor, tudo é teu, eu estou te dando um pouco de tudo que o Senhor tem me dado, porque tudo é teu. Por isso que Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia essas coisas, irmão. E nós temos que ter entendimentos para isso. Veja bem, então a ordem do Senhor para Josué qual foi? Rodear a cidade. Irmão, você já imaginou uma conversa dessa? Pastor, arco e flecha e espada. E Deus falou que vai derrubar as muralhas. E que essa terra é nossa. E que nós vamos entrar lá. Então, Josué, numa madrugada, vai ao pé de Jericó, não muito próximo, mas a Bíblia diz que ele estava ao pé da cidade de Jericó, olhando as muralhas e falando com Deus. Senhor, o Senhor falou que vai dar isso para nós. Nós estamos lá do outro lado do Jordão ainda. Como que nós vamos entrar aqui? Como que nós vamos possuir isso aqui? Como que nós vamos entrar por essas portas? O Josué nem imaginava, irmão, que Deus ia derrubar as muralhas.
O Josué estava pensando que eles iam entrar pelas portas. E ele estava ali orando, falando com Deus, em pé. E a Bíblia diz que ele foi sozinho. Ele não levou ninguém com ele. Ele foi lá e ficou ao pé das muralhas falando com Deus. E Deus se apresentou a ele. De repente ele viu um soldado perto dele, enorme, com uma espada de fogo na mão. Imagine de madrugada uma espada de fogo na mão, como devia ser, né, irmão? O Josué se assustou e disse: quem é você? Você é dos nossos ou é daí de Jericó? Se for do nosso, eu não conheço. Se for de Jericó, tudo bem. Mas você é nosso ou do Jericó? Não sou nem daí e nem dos seus. Eu sou o capitão do exército dos céus. Aí Josué ficou olhando para ele e falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Josué tirou a sandália, se ajoelhou e perguntou: o que diz o meu Senhor para que eu possa fazer? E aí ali o Senhor Jesus, que era o próprio Jesus quem estava ali, antes de vir ao mundo como homem, ele deu toda a estratégia. 6 dias, vocês vão rodear uma vez essa cidade. Então, do 1º ao 6º dia, vocês vão dar uma volta, e deu toda a estratégia. Vão carregar a arca na frente, sacerdotes levando a buzina, a trombeta. Mas uma coisa nos chama a atenção. É para ficar em silêncio. Para dar a volta em silêncio. Você ouviu lá que nós lemos o versículo? Não é para gritar, não é para falar, não é para conversar, não é para ouvir a voz de ninguém. É só para caminhar em volta da muralha durante 6 dias. Terminou a volta, volta lá para o arraial, para o acampamento. No 7º dia, Jesus dando as ordens para Josué. No 7º dia, vocês vão levantar mais cedo. E vão rodear a cidade do mesmo jeito, em silêncio. 7 voltas no último dia. Quando completarem a 7ª volta, cada um para onde está. Josué vai dar a ordem, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e quando vocês ouvirem o som da trombeta, onde vocês estiverem, todo mundo começa a gritar. A Bíblia não diz que grito que deram, mas todo mundo começa a gritar, com todas as forças dos pulmões. Quer dizer, o que ficou todos 7 dias sem falar um A, agora é para soltar de uma vez. Então, povo de Deus, essa era a ordem. Mas uma outra coisa nos chama a atenção. Quando eles estavam do lado de lá ainda do Jordão, Josué agora começa a ficar preocupado: como que eu vou passar? Bom, eu sei que eu vou ter que dar as voltas em Jericó, mas como que eu vou passar esse Jordão? E ele foi fazer o quê, pastor? Foi orar, foi buscar Deus. Senhor, como que eu vou atravessar esse Jordão? O Senhor deu toda a estratégia para ele: vai, sacerdotes, pega a arca, vai na frente e eu abro o Jordão para vocês passarem. E foi assim que aconteceu. Quando eles estavam atravessando o Jordão, irmão, sabe o que aconteceu? Vocês nem imaginam o que aconteceu, porque não está no texto bíblico, está fora da Bíblia. Quando eles estavam atravessando o Jordão, que viram que o Jordão se abriu, todos os moradores de fora da cidade, famílias, crianças, homens, velhos, tudo que eles tinham, entraram para dentro da cidade e trancaram as portas. Largaram as plantações, largaram o cemitério, largaram suas casas, largaram suas coisas, largaram tudo lá de fora. E entraram todos. Imagine como que ficou aquela cidade. Ali ninguém nem podia nem se mexer lá dentro. O rei deu ordem então para trancar as portas. Ninguém sai, ninguém entra. Mas olha que estratégia bonita que Deus fez, irmão. Presta atenção. Olha que estratégia gloriosa. Aí o povo atravessa o Jordão, faz lá um sacrifício, tira 12 pedras e tal, aquela coisa toda que os irmãos já sabem. E o que aconteceu? Agora vamos fazer o quê? Olha a plantação dos cananitas aqui, dos cananeus. Olha a plantação deles. Vamos comer aqui agora. Vamos pegar e comer.
Mais de 2 milhões de pessoas, irmão, comendo da terra prometida. Eles plantaram? Não. Eles regaram? Não. Quem fez isso? Os cananeus. Agora eles entraram e começaram a comer da terra. Chegou de manhã, passou a noite de manhã. Quando eles levantaram, cadê o maná? Não tinha mais maná. 40 anos eles comendo aquele maná. Agora não tem mais o maná. Então, povo de Deus. Mas você percebeu a estratégia de Deus? Essa parte Deus não falou para Josué. Quando eles atravessaram o Jordão, todo mundo entrou para a cidade e trancaram as portas. As fontes de água ficaram do lado de fora. A alimentação ficou do lado de fora. E eles iam ficar trancafiados lá dentro ainda 7 dias. Os cananeus nem imaginavam que eles iam ficar trancados lá 7 dias. E eles nem imaginavam o que ia acontecer no último dia. Josué sabia. Porque Josué chamou os cabeças das tribos, os anciãos, e explicou para eles qual era a estratégia de Deus para eles entrarem na cidade. Olha só que coisa espantosa, irmão. Aí o maná não veio mais. Deus não deu mais o maná. Por quê? Porque agora eles tinham alimento produzido pela própria terra prometida. Deu para vocês entenderem? Diga amém. Bom, povo de Deus, é claro, se eu for contar toda a história vai muito longe. Então deixa lá. Todo o povo de Deus, irmão, caminhava em silêncio. Foram 7 dias sem palavras. Quando iam para o acampamento, não era para ficar falando, vocês viram a muralha, vocês viram aquela pedra, vocês viram os portões, vocês viram os soldados de Jericó lá em cima. Não era para falar nada. É silêncio total, irmão. Silêncio total, não é para comentar nada. Porque sempre tinha um filho de Belial que ia começar a fazer o quê? Imagina que que conversa é essa? Josué ficou doido. Aonde que vai ficar rodeando aqui, vai cair isso aí? Para já não ouvir ou não acontecer essa conversa, Deus já falou, sem conversa, sem palavras. Deixa comigo. Eu fico imaginando, né? Hoje em dia, conhecendo algumas coisas modernas, você já pensou, Diácono Januário? O povo de Deus dando volta e os anjos trabalhando, colocando as dinamites, tudo por baixo dos muros ali, ó. Hein? Porque o povo estava preocupado com os israelitas que estavam rodeando a cidade, não estava preocupado com o pé da muralha. Os anjos de Deus todos colocando o quê? As dinamites ali. Vamos falar de dinamite. Tudo no pé das muralhas. Porque ia dar certinho. No 7º dia ia estar completo. E o povo de Deus ali. Rodeando. Bom, então vamos lá. 7 dias sem palavras, silêncio total. Primeiro, por obediência à instrução divina. Quando Deus falar uma coisa para você, irmão, obedeça à risca. Se você não obedecer à risca, você não vai alcançar o que você quer. Então, como Deus fala? Você lendo a palavra, você vindo à igreja, ouvindo a palavra, ou lendo a própria Bíblia. Irmão, eu não vou dizer para você ouvir mensagem de internet, porque tem mais falso profeta do que os verdadeiros. Então, às vezes fica até difícil. Às vezes até eu estou ouvindo lá alguma coisa, eu falo para a irmã Alice, olha que coisa interessante. Aí quando eu vou ver, é um falso profeta falando. Então tudo aquilo é jogado fora, porque não presta. O falso profeta não fala por Deus, irmão. Então quando você quiser ouvir a voz de Deus, não vá atrás de ninguém, irmão. Leia a Bíblia, ou venha para a igreja. Aqui você não vai escutar abobrinha. Você não vai ficar escutando o pastor Daniel contar uma historinha ou uma piada para você ficar sorrindo. Não. Nós vamos falar a verdade. Nós vamos falar o que está na palavra. Então, por obediência à instrução divina, eles caminharam as 13 voltas, porque são 6 dias, 6 voltas, no último dia 7 voltas, são 13 total. 13 voltas em silêncio, 1 semana sem falar uma palavra. Agora, representando o que ou simbolizando o quê? Quando eles fizeram isso, irmão, representava o que? A fé que eles tinham em Deus. A fé.
A paciência, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, espere, irmão, vai chegar, na hora de Deus chega. E a confiança em Deus, Deus falou, vai fazer, Deus falou, vai acontecer. E uma coisa muito interessante, irmão, como a Arca da Aliança caminhava na frente, levada por 4 sacerdotes, era para ter reverência à Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus com eles. Então a reverência pela presença de Deus. Eles sabiam que Deus estava caminhando com eles. Olha só. E uma coisa que nos chama a atenção é para manter o foco. Para nós entendermos, manter o foco. Não é para se distrair. Não é para ficar olhando para o irmão, batendo papo com ele, conversando com ele, escutando ou falando outras coisas que não seja a obra de Deus. Não era para falar nada. Então mantenha o foco. Nós vamos dar as voltas que Deus está mandando e as muralhas vão cair e acabou. Essa era a conversa. Se Deus falou que vai derrubar, vai derrubar. Agora você fica imaginando. No 7º dia, irmão, você já imaginou o que acontecia? O exército inteiro estava em cima da muralha. Porque eles estavam desconfiados. O que esses israelitas vão fazer? Os outros dias davam uma volta por dia e embora. Agora, ó, deram segunda, deram 3, deram 4. E continuam marchando em volta da cidade. O que eles vão fazer? Como que eles vão atacar aqui? Você imagina o estado psicológico e o sistema nervoso do rei de Jericó e de todos os seus soldados e de todos os moradores, aqueles que não conseguiam subir nas muralhas, que estavam dentro da cidade, porque a cidade ficou entupida de gente. Você imagina todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo aí? Os trouxas estão dando volta nas muralhas, achando que vão entrar aqui. Essa era a conversa. Eles acham que rodeando a cidade eles vão entrar aqui. Bom, então você imagina o estado psicológico de todos eles que habitavam em Jericó. A estratégia de Deus é fantástica, né, irmão? Talvez muitos morreram do coração antes da hora. Sabia disso? Muitos morreram antes da hora. Muitos soldados ali, irmão, morreram antes da hora. O que eles vão fazer? Você já imaginou 2 milhões de pessoas, irmão? Caminhando em volta daquelas muralhas? Você já imaginou o que é isso? Na última volta, por ordem de Josué, que diz aqui, texto. 7 sacerdotes levando 7 buzinas, uma cada um, ou trombetas. Quando terminou a última volta, Josué parou, todo mundo parou. Cada um no seu lugar. A cidade cercada. Israelita por todos os lados, não tinha para onde um da cidade escapar. Mas não era para escapar mesmo. Josué deu a ordem para os sacerdotes: toquem a trombeta. E a ordem era assim: quando vocês ouvirem o toque da trombeta, porque é uma distância até do outro lado da cidade, né? Quando vocês ouvirem o toque da trombeta, todo mundo erga a mão e começa a gritar. E quando nós começarmos a gritar, Deus vai destruir as muralhas. E nós vamos entrar, cada um entra aonde está. Como que essas muralhas caíram, irmão? Para dentro não foi. Afundaram no chão, se viesse para fora, caía em cima dos israelitas. Olha a estratégia de Deus, irmão. Quando eles deram o grito, você imagina, eu fico imaginando, sabe, como o pastor ali gosta de viajar, né, pastor? Você imagine o Senhor, irmão, com o controle remoto na mão, só esperando o grito do povo de Deus, apertou o botão. É que nem quando você, como que chama quando eles destroem aqueles prédios? Hein? Implosão. Vocês já viram implosão? Quando eles vão destruir um prédio, pode ser o tamanho que for. Eles põem todas as dinamites no pé do prédio, todo mundo sai de perto, fica a uma distância, aperta-se o botão e vem de uma vez.
A mesma coisa aconteceu na cidade de Jericó. Desse jeito. E vamos ver o resultado? Josué capítulo 5, nós estamos, versículo 20. Vamos ver lá. Vamos ver o milagre. Porque, irmão, cada um de nós também somos o quê? Um milagre de Deus. Você já parou para pensar um pouquinho? Irmão, pensa um pouquinho, enquanto a irmã põe... Ó, como que a gente enxerga, irmão? Como que os olhos fazem você enxergar as coisas? Você já parou para pensar como Deus criou o negócio? Como que o ouvido faz você ouvir, irmão? Como que a boca fala? Tem as cordas vocais, tem o pulmão. E você começa a pensar, mas como Deus é maravilhoso, irmão. A criatura de Deus é coisa fantástica. Nós somos milagre de Deus, irmãos. A humanidade é milagre de Deus. Olha que coisa poderosa. A tua mente dá uma ordem, daqui a pouquinho nós vamos ficar em pé. Quando eu falar, vamos ficar em pé, a tua mente fala para ficar em pé. O que o seu corpo faz? Fica em pé. Irmão, como que pode? Olha só, irmão. A criação de Deus como é. Que coisa fantástica é Deus, irmão. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é também desse jeito. Tá bom? 6:20. Depois do grito. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou. O povo com grande grita. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram o quê? A cidade. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé? Vamos lá, vamos ficar em pé. Olha só, irmão, que coisa fantástica. Oh, meu Deus. Umas muralhas daquela que era invencível, irmão. Para Deus não tem esse negócio. Para Deus não é impossível. Oh, Deus Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos.